Estamos recebendo aqui os membros, Luiz Gustavo Cronti, Josuel Helmut Blau e Marcelo Dietrich. Como é que tá, minha gente? Tudo bem? Bom dia, Bom tudo dia, certo? tudo bem? Tudo certo. E aí, como é que foi o debate lá? Bom, primeiramente, uma satisfação, agradecer o convite de participar aqui do programa Panorama e a gente pode contar um pouquinho, né, dessa trajetória do debate aí. Bom, a JCI, ela é uma organização que ela nos proporciona, um dos braços dela é justamente essa competição do debate. O debate, ele ocorre entre duas equipes, cada equipe é formada por 3 pessoas, né? E normalmente colocam a gente para debater sobre temas polêmicos que existem na sociedade, que a gente já debate normalmente, mas em alguns moldes específicos. Qual foi o tema? O tema... São vários, né? Eu tenho aqui, se tu me permite, Luiz Sim, Gustavo. sim. É um caminho a ser trilhado, né? Então, nós começamos aqui em Lajeado, no evento local, né? Passamos para a fase regional, que foi em Venâncio Aires, e, por fim, a CN, então, que é a Convenção Nacional, que foi em Itapejara. Esse ano foi no Rio Grande do Sul, mas acontece em todos os estados do Brasil, né? E vou dar alguns exemplos de temas, então, depois a gente pode entrar um pouco mais. Mas lá, em Itapejara, nós debatemos sobre o novo ensino médio ser a solução para uma educação mais eficiente, também sobre investir em programas sociais, que isto reduz a criminalidade, e a final, então, que depois a gente pode explicar um pouco como foi, que foi bem marcante para nós, eram as cotas raciais devem ser abolidas para darmos um passo mais perto ao fim do racismo. Então, assuntos bastante quentes assim que geram opiniões, né, na sociedade. O interessante é que, então, nesses moldes do debate, a gente sempre tem o capitão, o primeiro orador e o segundo orador de cada equipe. Sendo que o primeiro capitão ele vai abrir a fala, aí a gente passa a fala pro capitão da segunda equipe. E assim a gente vai alternando entre as equipes, sendo que sempre que um falou, a outra equipe vai ter a chance de falar a opinião dela e já refutar algo que a outra equipe falou. Então a gente precisa abrir a fala, já estar muito consciente do que tu vai falar, muito objetivo, sem dar aquela margem para que a outra equipe possa refutar alguma coisa. Pois quando eles falarem, a gente já vai estar escutando, também estar atentos, para então a gente também pegar algum gancho a poder refutar, e assim que segue o debate, né? Os capitões abrem com 2 minutos de fala, aí o primeiro orador de cada equipe vai falar 3 minutos, o segundo orador também vai falar 3 minutos, e os capitães fecham novamente falando mais 2 minutos. Assim se encerra o debate, então, aí nós temos também sempre uma banca de jurados, que eles fazem algumas avaliações técnicas ali sobre o assunto, e então no final nos dão a nota, né? E assim então foi em Lajeado, foi em Venâncio Aires, foi em Tapejara, onde nos consagramos campeões nacionais de debate pela JCI. Quais são esses critérios dessa banca de jurados? Quer falar um pouco, Marcelo? Vou procurando aqui exatamente ao que se refere. Na verdade, são, por exemplo, a final, nós tínhamos membros do Ministério Público formados em Direito, nós tínhamos doutores em Letras, tínhamos gerentes também de cooperativas, né, do Sicredi lá. Então, são pessoas com formação universitária, doutorado, mestrado, que avaliam vários critérios do desenvolvimento do debate, a refutação, os argumentos, Trabalhar o tema, o trabalho em equipe, que é muito importante, porque, como o Luiz falou, ali são tempos limitados que a gente tem. Isso é fantástico da JCI, eu digo, um desses programas, né? Porque a gente ali já aprende, né? A nossa função ali também é desenvolver o empreendedorismo, a liderança. Em 3 minutos a gente tem que desenvolver um poder de persuasão para conseguir conquistar aquele jurado que o nosso argumento é correto. E muitas vezes também isso desenvolve a nossa empatia, porque, por exemplo, num tema específico a gente já vê com uma opinião formada, né? Então a gente tem que olhar o outro lado, ver como funciona, para tentar entender um pouco, porque na hora a gente pode ser sorteado para debater contra aquele assunto que a gente acredita desde sempre que seria a solução, né? Então isso desenvolve muito o membro, né? O membro júnior que participa é fundamental. Não sei se tu pegou os critérios aí, Luiz. Isso, complementando aqui então a tua pergunta, a gente é avaliado nos seguintes termos: definição do tema, valendo 30 pontos, vai fechar 100 no final, né? Conteúdo, valendo também 30 pontos. Habilidade de debate, valendo 20 pontos. Trabalho em equipe, por isso é importante a gente estar numa conexão muito boa,
um já saber o que o outro vai falar, eu abro o assunto, meus colegas vêm com argumentos, no final eu vou fechar resumindo tudo que eles falaram e refutando também a nossa equipe adversária, né? Então a gente precisa estar numa conexão bastante interessante e também o tempo valendo 10 pontos. A gente perde pontos se a gente falar muito a menos que o nosso tempo de fala, e a gente também perde pontos se a gente falar muito a mais. Então, quando eu tenho os meus 2 minutos, eu posso falar entre 1,50 e 2,10 que eu não vou perder pontos. Se eu falar abaixo de 1,50 ou acima de 1,10, eu vou perder pontos. Ponto por segundo, né? Para ser bem específico, então é bem representativo. Né? Então é bem regradinho, bem certinho para que a gente consiga realmente manter um debate equivalente entre as duas equipes, né? Uma fala, outra fala, nós voltamos com a fala e assim vai indo até chegar no final. É bem interessante. Experiência que a gente tem aqui, né, Aline, em relação a debates, geralmente o debatedor que ganha é o cara que é mais nervosão, assim, ele se prepara tanto que ele fica nervoso. Geralmente é difícil ter um debatedor muito calmo que ganha o debate. Como é que vocês três se classificam? Vocês ficavam nervosos na hora do debate? Olha, eu digo que nós temos um pouco mais esta veia, talvez seja um pouco aqui da nossa região, germânica, um pouco italiana também, esse jeito de falar mais alto, de movimentar mais, mas nós temos equipes mais calmas. E é interessante como o nosso último debate, a final, por exemplo, foi da nossa equipe, que é uma equipe mais movimentada, contra uma equipe que é muito mais técnica e mais contida, né? Então, os dois lados têm bons vieses, depende muito do que o jurado entende por ser melhor, né? Mas são temas que é difícil tu manter aquele total controle. Nós falávamos já essa semana, combinando ou comparando o nosso tipo de debate a um debate político, né? Ou como auxiliar nesta questão. O nosso debate ele é muito mais regrado, ele tende a ter mais respeito entre as partes. Nós somos amigos das outras equipes também, conhecemos eles de fora, porque a JCI ela é uma só no Brasil, cada município tem a sua, né? Mas é muito importante que a gente não brigue com outro grupo. Então, espere a tua vez, fale de forma adequada. O Marcelo fala uma frase com muita frequência, agora me lembrei, nós estamos lá para debater a ideia, o tema, e não as pessoas, né? Então, por mais que a gente se exalte, é sempre sobre o tema. E a partir disso, né, a partir dessa conquista, como é que começa a fomentar então para o próximo ano? É anual? Como é que chegam os novos nomes para o próximo ano? Na verdade, agora nós também, como a JCI, ela é uma organização que está presente em mais de 120 países no mundo, né? Então, nós temos representação até na ONU, né? Na bancada lá, tanto é que no nosso logo, a gente tem autorização para usar o logo da ONU. Então, agora nós, no ano que vem, em maio, nós vamos representar o Brasil nas Américas, né? Vai ter uma convenção de todas as Américas, onde a gente até já começou a se preparar, porque vai ser em inglês o debate. E ali também, os temas ainda não foram sorteados, mas a gente vai disputar com equipes da América do Sul, do Norte, da América Latina, para ver se a gente consegue conquistar também as Américas para ir ao Congresso Mundial. Nós três. Isso aí. O trio será em Assunção, no Paraguai, então a Conferência das Américas, para uma possível Mundial. Mas sempre a equipe segue, a gente poderia até reformatar, trocar as posições, mas teria que manter a equipe, né? Isso. Bom, e a fomentação para o próximo ano, né? A gente fica muito feliz de ter conquistado esse título. É a segunda vez que a JCI Lajeado consegue alcançar esse título nacional. Em 2021 foi a primeira vez, incrivelmente, fomos próximos agora, né? Em 21 é o primeiro ano que a gente conseguiu conquistar o debate nacional, agora 23 de novo. Isso nos dá um gás muito grande, um gás muito legal, assim, um incentivo até para os novos membros. Pois a JCI ela preza pelo desenvolvimento de todos os membros que estão ali presentes, desenvolvimento de líderes, e o debate é somente um dos braços. Posso dar o exemplo aqui de como isso ocorreu de forma orgânica? Eu tenho 3 anos na organização, o Marcelo tem por volta de 1 ano e meio, 2. Isso, 1 ano e meio, 2. E o Josuel... Não tem ainda, 8, 9 meses, né? Alguns meses, entrou já conosco, se desafiou no debate, está aí como campeão nacional de debate da JCI, né? Porque a gente... Pode falar. Porque a gente procura, na verdade, até na questão dos cargos que a gente tem na organização, todo ano mudar, para a pessoa sempre se desenvolver e procurar desenvolver em várias áreas, né? Então, ano que vem, a gente vai lá e vai ajudar tanto aqui, quanto desenvolver membros dos outros OLs, né? Das outras organizações locais, porque o intuito
Claro que ganhar é bom, ter reconhecimento, mas o intuito da nossa organização, da JCI, é que todo mundo cresça. É esse laço aí de amizade, de confiança, de networking, que a gente quer formar realmente líderes para a sociedade. Esse é o nosso principal objetivo. Legal. Não, era justamente para saber se ano que vem muda o trio, né? Muda os debatedores e vai mudar. Todos são lajadenses? Todos nasceram aqui em Lajado? Ou são da região? Ou são de fora? Como é que é? Eu sou de Fazenda Vila Nova, natural de Fazenda Olha aí, Vila ó. Nova. É uma cidade que exporta talentos, é uma loucura. Muitos talentos, né? Ali. O pessoal de lá se comunica muito bem. É Uma inacreditável. facilidade no debate é natural. É outro nível, né, gente? Eu e o Luiz Gustavo somos lajadenses, né? Isso aí. Naturais aqui. Amigos de infância, na verdade, moramos próximos e ele me convidou para a JCI e uma felicidade já poder nos consagrarmos campeões nesse primeiro ano. Muito bem. Boa sorte em Assunção. Muito Vamos legal. lá. É Assunção, Let's né? go. Assunção, Isso esse aí. é o de Assunção, Só no esse É Paraguai. inglês agora, né? Em inglês, dificulta. Poderíamos escolher entre inglês e espanhol, mas Como a Mundial é em inglês, nós estamos nos preparando já nesse formato, né? Eu acho que O vai nosso ser objetivo é chegar lá, né? É, o objetivo é esse. exatamente. Muito bem, esperamos vocês para contar então sobre essa nova etapa. Sucesso, gente. Obrigada. Muito obrigado. Muito obrigado. Até mais. Valeu, gente. Luiz Gustavo Croce, Josuel Helmut Blau e Marcelo Didrich. A JCI Lajado com esse título importante, conquistando o nacional do concurso de debates realizado na Convenção Nacional da JCI. A gente faz uma pausa, 5 para